Graça e paz, queridos. Deus abençoe você, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos. Estamos de volta aqui no nosso canal A Luz das Escrituras. E, para tanto, quero convidar você para ficar conosco. E se você ainda não se inscreveu no canal, ative o sininho de notificações, que se inscreva no canal e você estará recebendo sempre uma nova mensagem no seu canal. Dessa feita, estamos abordando mais uma disciplina do curso básico de teologia e você está convidado a apreciar, a conhecer melhor a respeito da palavra de Deus. E nós estaremos abordando essa disciplina que se é intitulado por profetas maiores, né? Já estudamos os profetas menores, estamos agora abordando profetas maiores. Curso básico de teologia pelo IBADEP. Muito bem, nós estaremos agora lendo um texto da palavra de Deus que está em Isaías capítulo 1 e versículo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Antes de nós propriamente falarmos a respeito dos profetas maiores, é imprescindível, é necessário que nós venhamos compreender que mesmo tratando do contexto das profecias, tratando do Antigo Testamento, é preciso entender que a Bíblia não admite nenhuma interpretação pessoal. A Bíblia não admite, repetindo, nenhuma interpretação pessoal. A profecia ela tem uma mensagem central e é necessário compreender alguns fatos acerca da própria profecia. Por exemplo, quem profetizou, é importante compreender quem profetizou, para quem foi profetizado, para que profetizou, qual a razão dessa profecia e em que contexto a profecia ela foi lançada para essa pessoa ou essa nação, seja para quem seja designada a mensagem. Então, é necessário, para compreender a mensagem da profecia, que não deve ter uma interpretação humana, mas a interpretação bíblica, é necessário entender quem profetizou, é necessário entender para quem profetizou, para quem foi a profecia, certo? E para que profetizou, para quem ou qual o propósito da profecia, qual o motivo da profecia. E quarto, em que contexto a profecia ela foi lançada. Qual era o cenário que estava acontecendo ali? Cenário social, qual o cenário crise econômica, crise espiritual, crise de relacionamento. Qual o contexto em que se encontra a realidade da profecia? Então, primeiro, quem profetizou? Conhecer o profeta é necessário para que eu e você possamos compreender, ter uma clara compreensão da profecia que foi lançada. Exemplo, quando nós vamos ler o livro de Isaías, que eu acabei de ler aqui, que de fato é o primeiro profeta que estaremos abordando no livro, né, da nova disciplina que é Profetas Maiores, é o primeiro profeta a ser abordado. Quando nós analisamos o livro de Isaías e suas profecias, e não só suas profecias, mas a própria vida real do profeta Isaías, nós vamos perceber que Isaías vive em um relacionamento muito grande com a natureza, né? A gente vai perceber que Isaías passava um bom tempo conversando com a natureza.
E nesse relacionamento do profeta com a natureza, o que acontecia? O profeta, ele extraía uma mensagem alegórica, né, usando metáforas, e essas figuras de linguagem era exatamente o modo pelo qual Isaías, o profeta, usava para que o povo pudesse compreender aquilo que ele estava falando. Então, esse ponto em conhecer o profeta, quem era o profeta, ou onde o profeta vivia, qual era a realidade do profeta, é muito importante, imprescindível para conhecer a realidade da profecia que é lançada pelo profeta. Segundo lugar, além de conhecer o profeta, devemos conhecer para quem o profeta profetizou. Porque nem todas as profecias que nós achamos que foi para Israel, foi lançado para Israel. Nem todas as profecias também foram para Judá. Às vezes, eu já ouvi pregadores falar, né, em cima dos públicos, quando vai falar sobre alguma nação, se dirigir um certo acontecimento ao povo de Israel. E, na verdade, aquela mensagem que se está abordando em determinado texto na Bíblia, nem sempre é para Israel, é para Judá, uma nação totalmente distinta do povo de Israel. É claro, são um povo só, mas são reinos separados. Então, nem sempre a mensagem que é transferida nos profetas maiores é para Israel. Muitas vezes é para Judá. E isso é muito importante ser compreendido. Outro detalhe é que, e aí fazendo essa distinção, porque o reino Judá, Jerusalém e Israel eram distintos, primeiro porque na divisão desse reino após a morte do rei Salomão, o que acontece? Israel passa a ser chamado Reino do Norte, cuja capital é Samaria. E Judá passa a ser chamado Reino do Sul, cuja capital é Jerusalém. Ok? E além disso, além de nós percebermos que há uma distinção entre Israel e Judá, nesse contexto de reino, de capital, de estado, de nação, nós vamos perceber também que nem todas as mensagens eram para Israel ou para Judá. Existem muitas outras mensagens que não tinham nada a ver com essa aliança abraâmica. Eram mensagens que saíam de um contexto da aliança. Ou seja, eram mensagens lançadas às nações circunvizinhas. Por exemplo, vamos encontrar nos profetas maiores mensagens para a Síria, mensagens que são dirigidas a Tiro, a Etiópia, e mensagens que são dirigidas a outros povos do mundo antigo. Então, essa distinção é importante se fazer, se conhecer. Então, compreender quem profetizou, na questão do profeta, compreender para quem profetizou é indispensável para a compreensão bíblica em que nós estamos inserindo a própria profecia. Terceiro lugar, é importante entender o porquê ou para que o profeta está transmitindo aquela mensagem. Ok? Então, essa pergunta é importante. Para quem ou para que o profeta está transmitindo aquela mensagem? Por exemplo, quando você lê o capítulo 5 de Isaías, o profeta faz uma descrição da realidade em que se encontrava a realidade socioeconômica das mulheres de Jerusalém. O profeta lança uma profecia tratando dentro de um contexto socioeconômico da realidade das mulheres de Jerusalém. Ele vai tratar sobre as vestes daquelas mulheres naquele contexto. Então,
pela falta do conhecimento de muitas pessoas do contexto aqui, porque a razão da profecia que o profeta usa para falar a respeito das vestes das mulheres de Jerusalém, o contexto é exatamente por causa da realidade vivida, a realidade socioeconômica de boas condições, embora eram umas condições egoístas por parte dessas mulheres, que olhavam apenas para o seu próprio umbigo e que desprezavam as outras mulheres. E o profeta vai usar até a figura de linguagem de alguns animais do campo, né? E esse é o contexto dessa profecia de Isaías. E aí o que acontece? Por falta do conhecimento desse contexto, existem muitos líderes que vão tratar disso como usos e costumes das mulheres. Vai usar esse texto, essa passagem de Isaías, como uma questão doutrinária de usos e costumes para a igreja e não tem nada a ver. Então, em quarto lugar, é imprescindível, é preciso compreender em que contexto a profecia ela foi lançada. Porque só quando nós conseguimos entender o contexto da profecia, ou seja, o cenário que está acontecendo antes do profeta lançar a mensagem, é que nós também vamos não só entender a realidade do acontecimento daquela profecia, por que ele está lançando aquela profecia, mas também poder fazer uma aplicação de vida para a nossa realidade hoje. Então, essa é uma rápida introdução da nossa aula de profetas maiores. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.